E aí galera, tudo bem? A gente tá aqui começando esse novo quadro da gente de vídeos de conversa, aqui em forma de conversa papo de boteco, né? Sobre assuntos de leitura, filme, filosofia, sei lá, qualquer assunto que a gente queira conversar aqui como não especialistas, que só querem trocar uma ideia sobre o tema e tal. E a gente achou o ideal a gente começar sobre o hábito de leitura, né? Que é uma dos principais temas dessa nossa página. E o Brasil, a gente vê muito que o Brasil é um dos países que menos lê no mundo. Então a gente achou que era propenso, pertinente a gente falar um pouco sobre esse tópico, como é que a gente lê e tal. Então a gente pediu várias perguntas, um bocado de gente na nossa página mandou pergunta que queria que a gente respondesse sobre esse tópico. Então eu tô aqui com várias delas e a gente vai então debater aqui tranquilamente sobre elas. Pra começar, nada melhor do que esta pergunta. Como você começou a ler? Quando você começou a ler e como? Cara, eu acho que eu comecei no final do ano 2019, começo de 2020. E foi de maneira despretensiosa. Eu decidi que ia começar a ter o hábito da leitura, achava que era importante pra mim. E comecei a criar metas e isso eu acho que me ajudou bastante. Mas uma pergunta, porque eu tinha a impressão que... Porque eu acho que eu comecei a ler bem diferente de tu, porque eu não lia muito quando eu era pequeno. Tipo, nunca li, nunca achei graça. Eu achava que tu tinha isso. Não. Eu pensava que tu já lia um tempão, eu tinha essa impressão. Eu lia um ou outro livro assim, mas eu não tinha o hábito de leitura, tá ligado? Tu não? Por exemplo, tipo, eu me lembro que na escola várias pessoas gostavam de ler O Ladrão de Raios, não sei o que, até o Diário de uma Banana. Eu nunca li nenhum desses livros. Não, o Diário de uma Banana eu li. Mas, tipo, quando estourou assim Percy Jackson, por exemplo, eu li mais ou menos assim o primeiro, enrolei, mas nunca consegui ler de fato. Entendi. Eu também nunca me envolvi muito com as leituras quando eu era pequeno. Nunca tive o interesse de pegar o livro. Eu acho que é muita culpa da escola, que coloca pra gente como uma obrigação. A gente tem que ler tal livro pra poder fazer a prova no colégio, e às vezes a gente não gosta do livro e toma a leitura como obrigação. Vira um pouco de aí vira uma tarefa, né? Exatamente, a nossa vida inteira a leitura se torna uma obrigação que não é, né? Eu botei até aqui pra gente falar sobre isso um pouco mais depois. A gente vai tocar nesse assunto melhor e debater se tu acha que é um problema ou não, mas... tu disseste que tu começaste em 2019 e tal, e diariamente tu começaste a ler, então em 2019... Exatamente, assim, em 2019 eu não lia, no final de 2019 eu não lia diariamente. Eu comecei a ler um livro bem devagar, assim, enrolando do jeito que eu sempre fiz, né? Mas sem saber se acabava, né? Só que aí chegou 2020 eu falei, não, vou começar a ler, eu quero tornar a leitura um hábito na minha vida. Aí eu comecei a estabelecer metas de leitura. Então o meu, na verdade, foi bem parecido. Eu achava que tinha sido uma história bem diferente. Não. Mas o meu foi bem parecido. Em 2019, a gente tinha terminado o ensino médio em 2018. Começo de 2019, eu tava entrando na faculdade. Aí eu decidi. Eu vi alguma coisa assim na internet, não sei. De algum jovem que lia direto e falava. Eu fiquei, porra, achei foda. Acho que eu já vi esse cara, é um canadense, né? Ele faz universidade no Canadá e ele faz vários vídeos explicando os hábitos de leitura dele. Como ele desenvolveu eu não sei se ele é canadense, mas é assim mesmo. É um cara que eu acho que eu já vi esse cara. Harvard até. Eu acho que... não, então nesse cara não. É outro cara. Mas enfim, parecido assim. E tipo, achei massa, tá ligado? Tipo, eu super admirei esse tipo de atitude. E eu fiquei, pô, eu quero começar a tentar ler. Tipo, eu já tinha começado antes de tentar ler um livro ou outro, mas eu sempre parava também. Eu enrolava, cara. Eu chegava na metade e falava, não aguento mais isso aqui. Tá chato já. Mas aí eu decidi que eu não ia largar o livro. E aí eu comecei lendo uns livros até um pouco mais fáceis, assim, um pouco menores. Eu li A Lei, que é mais curtinho, aí depois eu li um de autoajuda. Aí você vai terminando um e outro e começa a engatar, né? O cara viu que gostou, assim, pô, consegui terminar um. Tal, assim, o cara já fica querendo, bem, que tá o cara já quer ler assim. outro. E assim, começando sempre com um livro que é do teu interesse, né? Sim, pronto, Com certeza, assim, se for uma coisa que você acha que você não vai gostar e você quer começar a ler, nem tente. Porque você vai odiar. Todo dia que você for ler, você vai odiar aquele livro. Eu concordo com isso. Pra você começar, o ideal é você pegar tipo, um assunto que você gosta, você já que gosta, você domina. que você já gosta. Assim. Não pegue um livro que outra pessoa fala, você tem que ler esse livro. Não, depois você adiciona na lista pra começar a ler. Mas pra começar a colar esse hábito da leitura, o ideal é você pegar, tipo,
leu a sinopse, gostou muito, ou então uma história que você já gosta muito, Harry Potter, sei lá. Pô, gosta muito dos filmes, leio um livro, tá ligado? Você já começa... Não, se você pegar um exemplo assim, sei lá, você faz psicologia. Aí você encontra um livro de psicologia que é, querendo ou não, sua área e que lhe interessa. Um livro interessante, leve você e tal. compra esse livro, assim, se você lê, a probabilidade de você gostar desse livro é muito maior do que você ler, sei lá, você nunca leu algum clássico, algum romance. Pega um livro muito assim, que é importante ler, mas é chocante, assim, talvez você... alguma leitura muito densa, provavelmente você não vai gostar, né? Eu concordo com isso. E vamos então aqui passar para a próxima pergunta, que é relacionada também. Hoje em dia, qual é a tua rotina de leitura? Tipo, tu lê todos os dias? Eu tento ler todos os dias. Quanto tempo por dia? Não consigo ler todos os dias, mas É a meta, né? Eu leio sempre de segunda a sexta, mas no final de semana às vezes eu não consigo acabar lendo. Tô ligado. Alguma outra Vai coisa. sair alguma coisa acaba não lendo, né? E assim, como eu tô dizendo, a leitura pra mim não é obrigação, não é um negócio engessado. Eu tenho que ler todos os dias, não. Pra mim virou um negócio que tu sabe que faz bem, exatamente, que tu eu gosto, gosta. exatamente. Eu entendo. E comecei com pouco, assim. Eu falei, não, eu vou ler meia hora todos os dias. E depois eu fui aumentando, porque aquilo... E quando eu comecei a ler meia hora, eu ficava, meu Deus, eu não aguento mais, a hora não passa, tá ligado? Mas aí quando você começa a atingir a meia hora todos os dias, aquilo se torna algo tão natural pra você... Vira parte do... E se você não lê, você fala, porra, eu não li meus 30 minutos hoje, eu tenho que ler. Faz parte da sua rotina. E teve um momento que eu comecei a ler 2 horas por dia, e eu tinha que ler 2 horas por dia, porque fazia parte da minha rotina já. Hoje eu não leio mais 2 horas. Ainda não tenho tempo mais pra faculdade, uma coisa ou outra. Eu também acho que 2 Mas horas eu tento sempre manter pelo menos 1 hora todos os dias. Eu faço a mesma coisa, velho. Tipo, hoje em dia, eu comecei botando uma meta de 5 páginas por dia. Fui bem... eu não faço muita meta de página, eu faço por tempo. Eu faço de página porque eu me conheço. E eu sou uma das pessoas mais lentas que eu conheço, sabe? Tipo, se me der meia hora, eu vou ler 3 páginas. Tipo, eu não sei, meu jeito assim... uma página, aí fala, não, peraí, o que foi que eu acabei de ler? E volta, né? Isso também, mas outra coisa que eu sou muito... Eu li uma coisa aqui e eu fico pensando assim... Pô, aquele filme que eu vi também teve... Aí gosto de ficar conectando, tá ligado? Pensando... Não, já não faço muito isso. Eu sou muito assim, tipo... Aí... Isso acaba me fazendo demorar mais. E tipo, eu demoro fazendo prova, demoro em várias coisas, sabe? Eu tô sempre analisando muito, assim, aí eu acabo sendo muito devagar. Porque eu sou assim, eu sou muito prático, objetivo. Eu sou pouco. Devia ser um pouco mais, porque às vezes eu fico incomodado com a lentidão que eu leio. Mas, tipo, por outro lado... É bom, cara, porque você... tipo, não é uma coisa totalmente ruim. Muito objetivo de você ler é você criar o seu próprio pensamento crítico. E quando você faz isso, eu acho que você tá tirando o melhor proveito possível da leitura. Isso é. Eu queria ser um pouco mais assim, mas eu não consigo. Pronto, eu queria ser um pouco mais rápido e tu queria ser um pouco mais lento, né? Pra devagar um pouco mais sobre a temática. Mas, assim, quantidade de livro que você lê no ano pra mim é irrelevante, cara. Não, pronto, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão de meta, de número. A galera perguntou muito sobre isso e eu acho que é um tema bem relevante no tópico da leitura. E só pra terminar aqui essa parte do hábito da leitura, a gente tá falando quantas horas e tal, eu também leio, tento ler todos os dias 1 hora, eu tô fazendo por tempo também. Aí eu tento ler entre 10 e 15 páginas, dependendo do livro, se for uma ficção mais leve, um livro mais tranquilo de ler, mais páginas, mas normalmente eu fico em torno de 10. Justamente por isso que eu sou mais demorado, é o meu jeito de ler. Mas tu faz marcações, tipo, não, tu marca... eu nunca fiz marcação. Tu não toca no livro? Não. Tu é aquele cara que gosta de preservar. Exatamente, eu não marco nada. Mata também, desse que ele não gosta de marcar, eu não gosto. Eu tinha um pouco isso, sabe? Eu tinha um pouco de tipo, porra, eu comprei um negócio bonitinho, vou botar uma porra de uma caneta aqui. Não, e eu tenho um tio que ele adora ler também. E toda vez que ele vai, ele já tá com a caneta na boca, né? Porque ele risca, ele grifa, ele faz um monte... Eu fico agoniado, eu olho assim e falo, meu Deus... Eu também fico. Não faça meu isso pai, comigo, por favor. Eu às vezes pego uns livros que meu pai já leu e tipo, ele sublinha com caneta, tá ligado? E quando eu vi, tá sublinhado com sua porra, ou então marcado com marca-texto. E isso eu fico muito agoniado, tá ligado? E quando eu comecei a ler, eu tava um pouco nesse dilema. Pô, eu quero pegar essas partes importantes, mas ao mesmo tempo eu não quero vandalizar meu livro, tá ligado? Aí eu surgi com uma... Não sei se tu já viu essa marcação, que é a mais minimalista possível. É como se fosse um colchete, só que só a partezinha de cima. Aí eu marco o começo e o final.
Pra evitar sublinhar o negócio todo, eu pego o começo e o final. Porque isso me ajuda pra depois voltar e ver, pô, essa parte é muito massa, teve um insight muito massa. Então eu faço essas marcações mais leves, menos, pra também não vandalizar meu livro. Mas eu gosto de marcar, porque tem umas partes que, como eu disse, eu já demoro lendo. Se eu não marcasse, eu sinto que eu demoraria ainda mais, porque eu ia querer ficar relendo aquela frase assim, porque tu tá lendo, aí tu volta, aí tenta fazer uma conexão do que tu tá lendo agora em outro capítulo. Eu sou muito assim, eu sou muito linkando e tal, aí eu tô lendo Harry Potter, sei lá, aí eu me lembro de outro livro, de uma parada existencial, nada a ver, tá ligado? Mas eu funciono assim. Loucura. Mas, então tu não faz marcações, tu anota alguma coisa, tipo... Também não. Não? Nunca? Não, uma vez ou outra, assim, um livro que eu gosto muito, aí eu começo a pesquisar opiniões de outras pessoas na internet. Tem muitos canais no YouTube. Eu faço muito que a gente já fez até divulgação de alguns canais. E dependendo do que eles falam, dependendo do que eu me interesse também, eu faço algumas anotações com aquilo que eu também achei, das minhas percepções do livro. A tua própria impressão, né? O que tu sentiu. Exatamente, junto com a dos caras que eu tô assistindo no YouTube. Eu gosto de fazer isso. Não, isso é muito importante, porque às vezes... Porque no YouTube tem muita informação. Chega a ser, tipo... Você fica bombardeado, você não sabe, é tanta informação que você não sabe o que fazer. Não é nem só isso, é que tem tanta gente inteligente pra caralho analisando as obras que o cara fica... Mano, quando em outro tempo a gente pôde ver uma análise tão foda de sei lá, de um livro de Dostoiévski, tá ligado? Tipo, tá tudo ali explicado e o cara fica... mastigado. Só que ao mesmo tempo, se você fica muito preso àquilo, você pode esquecer de acabar fazendo suas próprias reflexões. Tipo, o que é que aquilo te impactou mesmo? O que é que tu sentisse quando tu lesse aquela parte, tá ligado? Exatamente. Então eu tento também fazer essa mistura. É o mais importante, é você ter o seu próprio pensamento do que você tá lendo. Você tentar. Mas você juntar também com que outra pessoa... com conhecimento de outras pessoas. Que outra pessoa pode ter uma percepção totalmente diferente de você do livro e vai acrescentar muito a você. Eu também sigo na mesma linha. Eu gosto também de ver a opinião das outras pessoas e tal. Mas eu faço algumas anotações, velho. Na verdade, eu faço muitas anotações. Desde que eu comecei a ler... Como eu te disse, quando eu comecei a ler, eu fiz quase que um projeto, assim. Vou ler 5 páginas por dia no começo. Quando eu passei pro segundo livro, eu comecei a fazer 10 páginas por dia. E eu quis que, tipo, todos os livros que eu fosse ler, eu tivesse um documento com as minhas anotações, assim, as principais partes. Porque eu comecei a pensar no meu futuro, assim. Eu quero que quando eu tiver 30 anos, eu tenha as anotações de todos os livros que eu tenho, assim, pra eu ter quase que uma biblioteca na minha cabeça, uma assim. enciclopédia, tudo aquilo que tu escreveu, né? Porque eu tive a impressão que aquilo ia me ajudar muito, tá ligado? Informar o meu pensamento e tal. E eu acho que me ajuda muito, realmente. Com certeza ajuda. Mas, hoje em dia eu faço um pouco menos. Ainda anoto, colo as principais partes num documento, no Google Docs, sei lá, faço tipo, principais partes e outras partes eu coloco meus próprios pensamentos, tipo, isso foi o que eu senti quando eu li essa parte, tipo, por isso que eu gostei tanto, tá? Porque aí me ajuda a registrar o meu sentimento quando eu tava lendo ali, como me impactou, misturando justamente essas... eu guardo muito pra mim, mas eu não chego a escrever, entendeu? Daquilo, tipo, assim, eu li O Senhor das Moscas, e foi um livro que me impactou muito em várias partes, assim, que chega a ser aterrorizante, sabe? Quem lê, eu acho que sabe que... Eu vou colocar todo livro que a gente citar, o autor, eu vou colocar aqui na tela pra... Ele é muito... Eu não sei explicar, é uma experiência que só você lendo, você vai entender aquilo que eu tô dizendo. Que é bem marcante, né? Bem marcante, mas eu não chego a escrever, mas... Sabe por que eu gosto de escrever? Eu queria começar a escrever mais. Pra quem escreve aí, o que lê no livro ou quem não, eu gosto de escrever justamente porque eu tenho muito desses momentos em algumas leituras e normalmente são momentos que você não consegue explicar totalmente, sabe? Só que quando você vai escrever, você se força a tentar explicar de algum jeito. Aí com o tempo você vai ficando melhor em tentar explicar essas sensações, estranhas que você sente, mas que são as sensações mais importantes, eu acho, que a pessoa tem quando lê, tá ligado? São as sensações que o cara... A primeiro momento não sabe exatamente explicar. O cara fica, mano, que é isso, tá ligado? Porque Lord of the Flies, quando eu na verdade não li direito esse livro, eu li metade, eu tinha que fazer trabalho, eu tinha que fazer um trabalho lá eu li no high school no Canadá, eu tive que fazer o trabalho. Aí o resto eu fui vendo vídeo no YouTube, tá ligado? Pra poder responder os negócios. Mas não é a mesma coisa. Quando você... Não é a mesma coisa. Quando você lê o livro... Eu não considero que eu li... Porque você gosta também da temática mais existencialista, da temática da natureza humana. E ele coloca de um jeito que eu acho muito forte.
E quando você lê, eu acho que você tem um choque muito grande daquilo que você tá lendo. Não, com certeza. E principalmente porque ele tem um pouco daquele aspecto que Revolução dos Bichos tem, de que parece que ele tá falando de uma brincadeira, de um negócio meio lúdico e tal. Ele parece que é uma brincadeira uma de coisa criança, muito mais escura, muito exatamente. mais séria. Ele faz meio que uma sátira, a gente tá falando de um livro, assim, que não tem nada a ver com o tópico, mas tem problema não, assim, entra nos clipes depois, a parte do lado depois. E ele faz uma sátira da sociedade, né? Não só isso, de uma temática de livros que tava fazendo muito sucesso na época, que era dessas ilhas, parece que tem o Ilha do Tesouro, que é o mesmo autor do Médico e o Monstro. Esqueci o nome dele. É Asimov? Não. Não é Asimov, não? Não, é um escocês, esqueci o nome dele. Enfim. Enfim, é uma das principais obras desse cara. O Médico e o Monstro, Ilha do Tesouro. E é um negócio assim, várias crianças que estão perdidas na ilha, um negócio todo bonitinho. E o autor de Senhor das Moscas, ele pega justamente a mesma temática de crianças perdidas em uma ilha, que era uma temática até que fazia sucesso na época, e deturpa completamente, mostrando a natureza humana de uma forma bastante essencialista. É muito interessante. Eu falei dele, que eu li uma parte, mas eu não considerei assim que, eu explorei a obra. Eu só falei porque, quando eu tava vendo as análises, deu pra perceber que era uma coisa muito mais séria do que parecia a primeira. Com certeza. Quando eu comecei a ler, parecia um livro de criança, realmente. É por isso que causa o choque. Você pensa que o livro tá indo de uma maneira, e do nada ele muda completamente. Começa a envolver mais coisas assim. Exatamente. É bem interessante esse livro. Vou até considerar ler na próxima, mas a gente falou bem aqui do hábito da leitura e tal. E só uma pergunta aqui paralela que mandaram no nosso Instagram. Deixar o celular longe quando lê. Tu faz isso? Deixa o celular longe pra não atrapalhar a leitura? Não. Porque, como eu tô dizendo, eu não vejo a leitura como uma obrigação mais. Então, por exemplo, quando eu tô estudando, eu deixo meu celular longe, porque pra mim aquilo, querendo ou não, também é uma obrigação, é um dever. E leitura pra mim é um momento de lazer também. Então, assim, eu não deixo meu celular longe, não me atrapalha. Bom. Eu não deixo, mas por motivos diferentes. E eu, inclusive, eu não sei se tu concorda comigo, mas eu recomendaria pra quem tá tentando construir o hábito, deixar longe. Sim. Porque pra quem tá tentando construir o hábito... hábito... quebra muito o que tu tá fazendo, tua linha de raciocínio também. É a tentação de você ver uma notificação ou outra. E também porque quem não tem o hábito da leitura não sente essa mesma coisa que tu sente, de é um prazer. Pra quem tá tentando ainda construir, ainda é quase que um desafio, assim, vamos ver se eu consigo uma obrigação, colar. A pessoa tem muita essa impressão. Exatamente. Aí, no começo, eu recomendaria que deixe o celular longe, até porque a leitura é um negócio de... É uma atividade de recompensa mais a longo prazo. Né? Você não é ler uma página, achou massa, sentiu prazer. Isso é a cara das notificações do celular, né? Que você vê uma notificação, um like, alguma coisa assim, é prazer imediato. A gente tá muito mais... dependendo do programado, não vai dar prazer, né? Se você for ler um Dostoiévski, você não vai ter prazer nenhum. Você tá muito mais programado pra ter aquele prazer fácil do celular. Então, se você conseguir deixar longe por, sei lá, tenta passar meia hora, 20 minutos pra tentar começar a ler. Estabelece metas pequenas no começo. Isso. Se você tem muita dificuldade, cara, estabelece 10 minutos por dia. Você fala, é muito pouco. Talvez seja muito pouco, mas é um começo e com o tempo você vai aumentando, sabe? Mano, foi até bom tu falar sobre isso, porque a próxima pergunta era como superar a inércia da leitura? Como começar? Quem mandou foi meu irmão essa. Como começar a leitura? E eu acho que é exatamente isso que tu falasse. Eu li num livro que eu li esse ano chamado Flow, que é sobre a psicologia e tal, de como atingir um nível ótimo de aproveitamento de cada atividade que você faz. E tem muito disso também, você não pegar uma coisa que você está começando, não pegar uma coisa totalmente difícil, porque você vai acabar se frustrando e você vai jogar fora, então não adianta. Você também não quer pegar nada muito fácil pra... Não, eu diria que no começo você pega alguma coisa fácil, que é o que vai fazer você, eu consigo fazer isso. Aí depois você vê que você consegue, você tenta aumentar um pouquinho o nível. Não muito pra deixar totalmente difícil e não tão pouco pra não deixar a atividade tão fácil. Leia um parágrafo. Você não vai continuar lendo só um parágrafo por dia por um mês. Leia uma página, depois lê 5. Vai tentando avançar aos poucos, mas sempre deixando um desafio que ao mesmo tempo não seja tão fácil, mas no final... Não seja tão no final, impossível. Mesmo passando uma dificuldade, seja recompensador. Isso. O nível... O livro é Flow, que eu já falei. É como se fosse um nível óptimo entre o desafio totalmente impossível e a coisa tão fácil que você chega não tem nem graça. Eu já tenho outra
vertente, vamos dizer assim. Quando eu tava querendo começar o hábito da leitura, eu vi um vídeo no YouTube sobre um livro que é O Poder do Hábito. E eu li ele depois, é muito interessante o livro. Tu lê esse já? Já li. Só que tu não... Não, já li, muito bom esse livro. É bom. E ele fala que assim, grande parte das nossas atividades no dia a dia são hábitos e a gente nem percebe que a gente está fazendo o hábito. Assim, por exemplo, você tem um hábito de assim que você acordar, você vai escovar os dentes. E você não pensa nisso. Você não pensa, você já tá eu vou escovar os dentes. Lá. Você faz no automático. Entendeu? Então ele fala, se você tentar estabelecer metas para o seu dia a dia, metas que vão virar hábito. Por exemplo, eu quero começar a correr. E você coloca na sua cabeça, eu vou correr 15 minutos todos os dias. No começo vai ser terrível. Mas, sei lá, assim, depois de 2 semanas, você fala, pô, eu preciso correr hoje, meus 15 minutos, porque entrou na sua rotina, o seu cérebro vai falar, você tem que correr, porque todo dia você corre. Se você aplicar a mesma coisa para leitura, seja para qualquer outra atividade, com o tempo vai entrar no seu hábito. Eu concordo totalmente. E vai entrar no automático. Pô. Tanto é que pra gente é a mesma coisa. Tipo, hoje em dia a gente não pensa, porra, vou ter que ler. A gente sabe que a gente vai ler, tipo, eu vou pegar meu livro já e vou começar a ler. É uma coisa que vira parte do dia a dia, assim como antigamente assistir televisão pra gente era num certo horário do dia. Então eu concordo totalmente com isso. Inclusive, eu levo até pra corrida isso, tipo, comecei a correr uma época da minha vida, eu tava correndo todos os dias, e eu brincava que, tipo, o desafio da corrida são 2. Você conseguir continuar quando você tá lá cansado, só que o primeiro é você decidir sair de casa e botar o tênis. Só que quando você vira o hábito, eu gostava de dizer que, tipo, só existe o desafio de você continuar quando tá na corrida. Não é só o desafio de você botar o tênis, tipo, meio que você começa a fazer automaticamente. Tipo, eu nem penso, vou ter que correr. Eu já, porra, 5h30, vou botar o sapato e já tô lá. Exatamente. É uma atividade da rotina, exatamente. Próximo tópico aí. Vamos. Próxima pergunta, como manter o hábito? É mais ou menos a mesma coisa, né? Começar, eu diria a mesma coisa que eu vi no Flow. Tentar sempre pegar um desafio que seja um desafio, que não seja super fácil, mas que não seja tão difícil que você não vai fazer, que você vai desistir. Exatamente, entrar nessa questão do hábito também. De todo construir dia. O hábito até virar uma coisa um pouco parte do seu dia a dia. Por mais que seja difícil no começo, se torna hábito no final. Depois de certos dias vai se tornar o seu hábito, vai fazer parte do seu dia a dia, e seu cérebro vai entender que todo dia você vai ter que fazer aquilo, entendeu? E vai se tornar prazeroso. Vira uma coisa normal, uma coisa normal. Exatamente. Muito bem, muito bem. Uma pergunta do nosso amigo Mata. Inclusive a gente já tocou sobre esse assunto aqui. A obrigatoriedade da leitura na escola te influenciou positivamente ou negativamente? Jorge, fale suas experiências. Pra mim, negativamente, 100%. Na minha opinião, a escola faz escolhas para os alunos de livros que eles não estão na idade para ler aquilo. E até hoje eu tenho uma aversão para a literatura brasileira, por causa da escola, porque eu tinha 15 anos, eu tinha que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Que não é uma leitura para pessoa de 15 anos. Memórias de um sargento de milícia, se não me engano é esse o nome. Que eu nunca li. Eu li, mas assim, eu detestei o livro, porque eu acho que eu não tinha muita mentalidade para ler aquilo na época. É totalmente entendível isso. E você vai criando uma aversão e também a questão de usar a leitura para você fazer prova. Tipo, você coloca na sua cabeça, eu vou ler tal livro porque eu preciso fazer a prova da escola. É uma obrigação, entendeu? Torna dever, e às vezes você não gosta do livro, aí você fala, porra, eu odeio ler porque esse livro foi horrível e eu tive que ler ele pra fazer uma prova, entendeu? Tipo, pra mim influenciou muito negativamente. Eu acho que, inclusive quando eu era muito criança mesmo, assim, uns 7, 8 anos, quando a pessoa tá aprendendo a ler, eu gostava, mas eu acho que durante meu processo acabou virando uma coisa ligada a ruim. Exatamente, eu falo, pô, vou ter que ler esse livro pra fazer tal, sabe? E até hoje eu tenho esse preconceito. É um preconceito mesmo, é uma aversão que eu tenho à literatura brasileira, você sabe disso. Porque eu acho que é muito por causa da escola, entendeu? Não, eu acho também que deve ter muito a ver. E eu tenho certeza que 90% das pessoas estão do teu lado. Assim, tipo, 90% das pessoas. E às vezes assim, às vezes até um livro que é super interessante, que você pode até gostar, mas por ser uma obrigatoriedade, ou às vezes acontece assim, você não se dá bem com o professor que tá lhe explicando sobre o livro. Você fala, pô, que explicação horrível que esse cara deu. E você que vai criando uma versão, acontece, entendeu? Acontece. Não, eu concordo muito contigo. E eu acho que isso acontece com quase todo mundo. Com certeza. Isso acontece com quase todo mundo. Porém,
E eu já ouvi o Lucas falando isso também, que ele concorda contigo, o Lucas, da gente que tá com a gente no Insta Livre. E com a maioria das pessoas é assim. Agora, eu queria dar um pouquinho do outro lado, porque eu acho que no meu lado, eu já disse que eu nunca li quando era criança nem nada. Mas de vez em quando a escola passava um livro pra ler, por mais que fosse esses reencontros da literatura, tipo, recontando, sei lá, o Conde de Monte Cristo. Aquela versão infantil. Né? Eu, quando tinha que começar, eu sempre fui muito disciplinado, assim, tipo, tem que ler, eu vou ler, velho. Principalmente mais novo. Tem que ler pra fazer a prova, eu vou ler. Aí eu achava uma merda ter que começar a ler, tá ligado? Porque eu sabia que eu ia demorar meia hora na primeira página, tentando entender o que ele quis dizer. Sempre fui assim, muito devagar, pra ter certeza. Será que eu entendi? Demorava muito, mas querendo ou não, quando eu terminava o livro, eu fazia, pô, velho, eu gostei. Eu tinha uma sensação um pouco de tipo, eu não sabia que eu gostaria de ler um livro, mas eu gostei de ler esse livro. A mesma coisa quando eu tive que ler Robinson Crusoe. Eu amei esse livro do colégio. Eu também, acho Mas isso massa. acontecia comigo pra certos livros. Tipo, tinha livros que eu terminava de ler e eu amava. Robinson Crusoe foi um deles. Muito bom. Eu gostei muito quando eu li. Quando eu mais fosse uma adaptação. Quinta série, mais fosse uma adaptação, eu amei o livro. Mas tinham outras escolhas que foram feitas pelo colégio, que às vezes eram até leituras obrigatórias, que acabam eu lia... meio que traumatizando. Eu lia e falava, por que eu tô lendo isso, entendeu? Não, assim, eu concordo totalmente. Eu tô falando aqui só isso porque eu sinto que quase todo mundo concorda contigo. E eu concordo muito também com isso. Eu tô só dando esse outro lado porque às vezes eu senti que às vezes pra mim tinha algum efeito positivo, sabe? Quando eu lia Os Três Mosqueteiros, sei lá, eu nunca queria começar, mas sempre que eu acabava me dava um despertar assim, tipo, pô, velho, leitura até é legal às vezes, sabe? É uma questão muito complicada, é uma questão muito complexa, não é tão preto e branco. Não é uma... Tem muitos fatores que influenciam nisso pra grande maioria dos brasileiros detestarem a leitura, né? O povo brasileiro não é um povo que tem o hábito de leitura, né? E pra minha opinião, é um negócio que é algo que tem que ser muito mudado nas escolas. Como é abordado os livros, quais livros essas crianças vão ler. Exato. Porque... E querendo ou não, a gente tá reclamando um pouco aqui da leitura na escola, mas querendo ou não, quem inventou isso era uma tentativa de tentar... com certeza. Tentar fazer as pessoas na lerem cabeça mais. dessa pessoa iria dar certo, mas acabou não dando certo. E a gente segue algo que perdura no fracasso. Perpetua esse hábito de... Há décadas e nada se muda. E às vezes não é nem culpa dos nossos professores. Mas tem que ser dado daquela forma, ele tem que dar tal livro. Mas não é culpa dele, é culpa realmente de como tá desenhado. Do próprio sistema, né? Verdade. Mas esse foi um tema que a galera perguntou muito e eu ouço muito gente eu concordo com o pessoal que acha que influencia, querendo ou não. Mas você começa a ler dentro da escola. E como aquilo é abordado pra você pela primeira vez, querendo ou não, a primeira impressão é aquela que fica, né? Se você tem uma impressão negativa pela primeira vez, é aquela que vai ficar com você. Vai ficar por muito tempo, exatamente. É um tema muito importante pra se debater como seria o melhor jeito de tentar incentivar a leitura desde Lógico pequeno. Que cada caso é um difícil, caso, mas a gente pode se espelhar em outros países que as pessoas têm o hábito da leitura, né? Eu acho que o país que mais lê no mundo é a França, se não me engano. Eu não faço ideia. Eu acho que sim. Mas assim, é na Europa. Talvez se a gente se espelhasse um pouco nesse país que tem tanto o hábito da leitura, talvez se copiasse 100% não fosse dar certo, porque cada povo é um povo, tem suas particularidades, mas tentar se inspirar, né? Eu não sei. Como todo problema, esse é um problema complexo que existem respostas que vão se demorar a achar. A gente pode tentar copiar quem deu certo e tal, mas é um problema exatamente, não é no preto e no branco. No preto e no branco, né? Então, muito bem. Uma pergunta aqui, eu acho que foi nosso amigo Mata que mandou novamente. O que acha de ler mais de um livro simultaneamente? Eu acho que a gente tem a mesma posição, mais ou menos, quanto a isso. Não sei. Vê, eu já tentei ler mais de um livro simultaneamente. Você tava falando, eu vou ler esse livro pela manhã, esse eu vou ler mais pela noite. Mas minha experiência não foi legal. Com uma pessoa que está escutando isso agora, talvez consiga ou até prefira ler dois livros totalmente diferentes simultaneamente. Comigo não deu certo. Eu simplesmente não consegui me adaptar de forma alguma. Não consegui, cara. Por quê? Eu tive dificuldade mesmo, assim, de
ler duas obras ao mesmo tempo, e as obras que eu estava escolhendo eram totalmente distintas. Tu sentia que tu não tava focando em nenhum dos dois? Ou Um tu pouco. tava deixando um pro lado? Eu sentia que eu escanteava um pouco algumas das obras que eu tava lendo, entendeu? Eu tive Eu deixava assim, eu posso dizer, a que eu tô lendo pela manhã, vamos dizer assim, é a menos importante daquela que eu vou ler mais tarde. E não deveria estar fazendo isso, sabe? Eu tive quase a mesma experiência quando eu tentei ler 2 livros ao mesmo tempo. Eu tava de férias, naturalmente, eu tinha tempo pra fazer isso. E eu acho que pra quem tá de férias, tá ligado? Tenta, velho. Tenta. Não, Se funcionar com você, é que ótimo. já estabeleceu o hábito, eu acho que você deveria tentar, Se porque funciona tem gente contigo, que gosta, tem gente que gosta. Se funciona contigo, vai lá. Agora, comigo, quando eu tentei fazer isso, eu escanteava totalmente. Não escanteava, tipo, eu lia os dois, mas era claramente. Dava mais atenção ao livro. Não, um dos livros era obrigação e o outro eu quero ler mais, eu quero ler mais, eu quero ler mais. Um era ficção e o outro era mais técnico, mais jornalístico e tal, pra aprender. E talvez até esse livro que você, quando tava lendo simultaneamente, que você fala, não, esse aqui é obrigação, talvez se você fosse ler só ele, você gostasse. Sim, exatamente. É por isso que eu, no final das contas, eu recomendaria pra maioria das pessoas ler só um. Porque eu acho que alguns livros requerem que você dê 100% de si pra ele, pra você começar a gostar. Com certeza. Porque alguns livros têm algumas ideias mais complexas e tal. E que se você ler só uma página, você não entende porra nenhuma. Você não entende nada e ao mesmo tempo você vai tendo aquela sensação que, porra, esse livro não tá me acrescentando em nada. Eu acho porque assim, como, por exemplo, você tem o hábito de ler todos os dias. Se você já leu pela manhã e tem que ler outra à noite, você vai entender que assim, o que você vai ter que ler à noite é obrigação. Você já cumpriu o seu hábito de ler, entendeu? Eu acho que é isso. Eu senti muito isso. Não sei se é porque eu tava lendo na época também o Poder do Hábito. Eu acho que não é meio isso. Meio viajado nas ideias. Eu acho que não é isso, porque há 1 ano e meio atrás eu tava lendo Blink, que eu inclusive fiz um vídeo já sobre, e Harry Potter e a Câmara Secreta. De manhã eu lia Blink e de tarde eu lia a Câmara Secreta. Quando eu começava a ler Blink, eu não via a hora de largar pra ler Harry Potter. Eu tive a mesma experiência. Eu tava lendo um livro de manhã e pela noite, inclusive é um horário que eu não gosto muito de ler porque eu começo a ler à noite e me dá sono, cara. Eu leio depois do almoço. Eu apago quando eu vou ler assim, perto da hora de dormir. Eu comecei tentando ler nessa hora, eu falei, não, antes de dormir vou ler 1 horinha. Não consigo, me dá muito sono. E eu tentava ler os contos de H.P. Lovecraft. Só que... famoso de terror, né? E pra mim era obrigação aquilo que eu tava fazendo. E eu não via a hora de terminar um conto. E eu falei, não, eu não vou ler mais aquilo durante a noite, não vou ler mais 2 livros no mesmo dia. Depois eu leio os contos. E eu comecei a ler os contos, recomecei, eu amei. Só que, então assim, pra mim realmente o segundo livro era obrigação, era dever. Eu tenho que fazer aquilo de maneira quase que obrigatória, entendeu? Uma tarefa. Uma tarefa, exatamente. Eu também, pra ser sincero, minha sensação foi sempre que você não vai dar tudo de si nenhum dos dois. A não ser que você tenha muito tempo, tá de férias, não tem mais nada pra fazer, quer ler. E eu ainda assim não consegui, mas você pode conseguir, né? Mas, eu também senti que não funcionava muito comigo essa história de ler dois livros diferentes. Mas Mata tá fazendo isso, ele tá gostando, né? O que importa é isso. Pois é, fica aí essa... Opa, tem aqui uma pergunta interessante. Você alterna o gênero de leitura com frequência? Por exemplo, depois de ler uma ficção, pega uma leitura mais jornalística ou científica? Não é uma obrigatoriedade. Assim, eu leio livros de todas as temáticas possíveis, mas eu não coloco na minha cabeça, eu li agora um livro científico, agora eu vou ler um clássico, e agora eu vou ler um livro jornalístico. Não, eu alterno, mas não é uma obrigatoriedade. Eu não tenho... Mas tu não pensa muito sobre isso, assim? Não, não é uma ideia predeterminada na minha cabeça. Eu confesso que eu tenho um pouco isso. Eu fico... Não exatamente isso de, vou ler um clássico agora e tal, mas eu gosto de estar lendo sempre sobre alguma coisa que eu quero aprender. Por exemplo, agora vou tentar estudar na faculdade de neurociência. Aí eu sempre boto no meu mapa assim, a cada 2 meses, pelo menos, eu tenho que ler um livro meio de neurociência. Aí eu li o Cérebro Emocional, alguns livros mais técnicos da minha área, que eu sei que vai me engrandecer nesse campo que eu quero estudar. E intercalo com outros livros, assim, sei lá. Aí eu boto um livro de Kafka, um livro de... eu faço isso, mas é meio de fases, assim.
teve uma fase que eu falei, eu quero ler literatura americana. Eu tava até lendo aquelas leituras que são obrigatórias no high school americano. Foi quando tu lesse Lord of the Flies? Foi, o Great Gatsby. Tu comprasse Great Gatsby, tô ligado. Enfim. Tu lesse o Velho Aí eu Mar. falei, não, vou dar um tempo, aí eu vou mudar. Eu sou, assim, eu enjoo, mudo, depois eu volto, mas não é um negócio assim, eu li um livro agora jornalístico, ou li um livro científico, agora eu vou mudar, entendeu? Vai muito pela minha cabeça e no momento. Eu tenho um pouco disso, tipo, assim, no começo do ano eu determino assim, porra, esse ano eu tenho que ler esses livros, só que eu também tenho que ler alguns científicos e tal, tá ligado? Tipo, claro que eu botei porque eu queria ler, não era porque é uma obrigação. É porque, tipo, eu vi esse livro, por exemplo, um do sono. Eu li um livro sobre o sono ano passado. Eu quero ler esse livro, inclusive. É bom, é muito bom. É Why Do We Sleep, né? É, Why We Sleep, eu tenho aqui. Eu posso até te prestar se tu quiser. É muito bom, tipo, pra quem gosta de ciência popular e tal, ler algumas coisas interessantes, é muito bom. Mas eu já tenho colocado isso na minha lista, tá ligado? Tipo, porra, esse ano eu quero ler esse livro. Tipo, eu quero terminar esse ano tendo lido esse livro, porque eu vi e achei muito interessante. Aí eu tento intercalar nesse sentido, sabe? Tipo, eu tento programar, li 2 livros de literatura, vou ler um meio jornalístico agora. Pra meio que ir mudando a vibe, assim, tentar misturar. Eu acho interessante também você fazer isso. Eu acho que você lendo sempre a mesma coisa, você pode acabar até enjoando. Eu acho interessante você mudar mesmo, né? Mas às vezes eu vou um pouco... Aí é que tá, tipo, se você tá meio travado, você pegou, tipo, vou ler um livro jornalístico agora, porque eu li uma ficção antes. Só que você começa a ler o livro e você não tá na vibe de ler um livro daquele. Tipo, não tem problema nenhum você botar, pronto, não tô na vibe de ler livro jornalístico, fecha, pega o outro. Eu fiz isso com o cérebro emocional. Totalmente, eu acho que você deve fazer isso. Tem livros que você vai começar a ler que você pode até achar que é interessante pra você e você não vai gostar. Vai acontecer com certeza, assim como um filme que você fala, pô, esse filme é interessante. Você começa a assistir e você fala, pô, eu achei um lixo esse filme, não gostei. Aí é outro questionamento, não sei se nem se fizeram aí, mas você não estando gostando do livro, você acha que você deve concluir ele? Não fizeram essa pergunta. Acho que não fizeram, né? Você deve concluir ele tu acha, ou você fechar simplesmente e... O que é que tu acha? Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Eu tenho uma divisão um pouco. Eu tenho uma certa divisão porque eu vou falar o que eu faço e o que eu acho que as pessoas deveriam fazer. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu, mesmo não estando gostando de um livro, mesmo demorando pra ler, lendo um capítulo assim por dia, me arrastando, mesmo livro que eu não esteja gostando, eu termino. Eu também, eu faço a mesma coisa. Eu não consigo, eu não consigo simplesmente fechar o livro e falar, não vou mais ler esse livro. Não consigo. Mas eu acho que seria muito mais saudável e muito mais inteligente falar, não estou gostando desse livro. Vou parar. De forma alguma, vou parar e vou ler outro que me interesse. Eu faço a mesma coisa que tu, velho. E eu faço isso porque eu tenho uma coisa dentro de mim. É até um pouco... me impede de não concluir o livro. Não, e até um negócio que, tipo, o cara fica, pô, não quero ler isso, não quero ler isso mais, não quero ler isso mais. Mas eu tenho uma sensação, eu sou muito assim. Tipo, que se eu parar de ler esse livro, qualquer livro depois que eu pegar, que tiver um pouco chato, eu vou querer largar. Tipo, eu tenho um pouco disso, assim, de achar que o que você começa a fazer, depois você vai começando a repetir, tá ligado? Tipo, até que seja um livro bom e que você começou a ler e o começo tá meio negócio, tá meio empurrado, tal, enrolado, você vai ter uma tendência maior a parar do que se você tiver o hábito de persistir o tempo todo. Eu acredito um pouco nisso, sabe? Aí também. Eu acho que é por isso que eu sempre quero continuar. Por exemplo, esse livro que eu falei agora, O Cérebro Emocional. Eu comecei, eu juro por Deus que só comecei a gostar a partir da página 100. Tá ligado? Eu pensei, todos os dias eu pensava, porra, vou ler depois. Quando chegou na página 70, mais ou menos, eu fiz, porra, não tô afim de ler negócio jornalístico, vou ler A Metamorfose. Que eu queria ler logo, é curtinho, tá ligado? Aí, porra, vou ler Metamorfose. Li, achei pica, Metamorfose. Também é outra, eu acho que eu tenho um certo toque mesmo, assim. Eu não consigo não concluir o livro. Quando eu vou assistir algum filme da Netflix, não, mas eu tenho um pouco isso também. Eu tenho que terminar toda a barrinha do episódio, entendeu? Não, aí é totalmente toque. O problema. Meu caso é não querer deixar isso viciar, sabe? Não querer deixar isso um hábito. Meu é que eu não consigo, eu fico agoniado, entendeu? E também, pode ser que tu precisa ver um médico. Um psiquiatra aí. Mas o meu caso é de querer dar uma chance. Sabe? Porque não tem aqueles filmes, aquele livro que a partir de um certo momento começa a ficar muito massa. E aquele cara que parou antes perdeu, mano, tá ligado? Tem. Às vezes então eu gosto sempre de insistir. Porque teve livros que eu começo a ler, se arrepender. Aí na metade eu falo, pô, que livro horrível, e eu vou até o final, eu falo, pô, o livro é uma merda. Mas eu acho que sempre eu acho, não é uma opinião. Não, é válido, mas... Vale a pena pagar pra ver, eu acho.
Não, eu realmente não consigo, mas não façam isso não. Eu acho que vale mais a pena. Eu acho que vale mais a pena você procurar realmente o livro que lhe interesse. Não, isso é com certeza. Não gostou, ó. Com certeza é um conselho. Não é assim, não gostei, logo de cara assim, não. Tenta, se você continuar não gostando, eu sinceramente acho que a pessoa deva guardar esse livro e começar outro. Mas por outro lado, e eu sei que tu concorda com isso, a pessoa tem em mente que um livro às vezes demora pra começar a engatar. Não, com certeza. Às vezes o começo é meio sacal. Com certeza. E você realmente tem que empurrar até chegar no clima. Mas a partir do momento que aquilo tá impraticável pra você, que você, toda vez que vai começar a ler, você fala, porra, vou ler esse livro de novo. Mas aí que tá, tipo, no começo da leitura, qualquer livro pode parecer isso, sabe? Tipo, pode parecer isso, Então, isso é muito pessoal também. Uhum. Por isso que eu tô tentando dar esse outro lado. Você que tá começando a ler, empurre até ficar legal. Seu livro vai ficar legal, tenho fé nisso. Com o tempo. Alguns não vão, mas a maioria vale a pena persistir. E se não valer, valeu o aprendizado por você desenvolver esse músculo mental da persistência. Ler o livro inteiro. Vamos para a próxima pergunta, Jorge. Você tocou nesse assunto já e é muito pertinente ele. Ter metas, número de livros, é um incentivo ou uma pressão que acaba atrapalhando? Boa pergunta. É uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. Eu não tenho a resposta definitiva, eu vou falar por mim, como sempre estou falando aqui. Pra mim, não é um incentivo, nem uma pressão. Pra mim é os dois. Não, pra mim não é. Eu não tenho uma pressão, eu tenho que ler um número X de livros no ano, ou eu quero ler 20 livros no ano, entendeu? Pra mim não é nenhum dos dois. Eu simplesmente leio, entendeu? Aquele negócio sem pressão alguma, sem obrigação, pra mim não influencia. Mas isso tu já tá falando do lado de alguém que já tem o hábito da leitura bem, pode ser que sim, bem fixado em tu, né? Tipo, mas eu acho que pra uma pessoa que não tem o hábito, eu acho que vai mais pro lado da pressão do que pro incentivo. Pode ser. Na maioria das vezes. Uhum. Não sempre. Tem pessoas que estabelecem um número e são eu incentivadas acho que por sim, isso. sabe por quê? Porque é aquela mesma coisa... Você tem que se conhecer também. É Porque isso. você pode ser uma pessoa que fala, eu tenho que ler 10 livros em um ano e se sinta muito pressionada para ler 10 livros em um ano. Aí tem pessoas que se incentivam, você tem que se conhecer também. Entendeu? É muito relativo. É porque tem aquela coisa, né, de resolução de final de ano novo. Vou emagrecer 27 quilos esse ano. E tem pessoas que fazem loucuras para emagrecer, porque se sentem extremamente pressionadas. Não, e a maioria das pessoas que fazem essas metas assim não conseguem. Agora, se você quer começar, levando de volta pro livro, se você quer começar a ler e você bota, vou ler 5 páginas por dia, vou ler 5, 6 livros esse ano. Você consegue, se você botar o esforço, você consegue fazer isso. É um desafio que está ao seu alcance, que não vai ser fácil, mas está ao seu alcance. É um desafio, mas ao mesmo tempo é algo que você vai ter que se esforçar para conseguir. Não, e até assim, não colocar uma meta muito grandiosa, uma meta muito impossível para você que está começando a ler também. Por exemplo, você nunca leu nenhum livro na sua vida, ou você realmente não tem o hábito nenhum de ler, você não lê nenhum livro por ano. Você não vai colocar. Coloque uma meta de, por exemplo, 3 livros. Vou ler um no primeiro semestre e outro no segundo. Pronto, 2 livros no ano. Se você ler 2 livros em um ano, e às vezes se você passar dessa sua meta, você possa se incentivar por isso. E fala, eu consegui ultrapassar, eu fui melhor da meta do que eu estabeleci, entendeu? Você vai começar a conhecer, se eu investir tanto tempo e tal, eu consigo, não é uma coisa impossível. Aí você vai avançando aos poucos. Eu concordo com isso também. E eu acho que... eu fiz até uma caixa de perguntas lá no Instagram. E eu fiquei impressionado, tipo, tinha uma galera que botava umas metas altas pra caralho, pra tu, não sei, tu lê muito rápido, pra tu vai ver, não é nem alto, mas tinha uma galera que botava 50 e 60. Eu ficava, livro, cara. É muito livro. Eu ficava, eu tenho aqui o hábito de ler todos os dias praticamente, e esse ano eu li 17, ano passado, eu li 17 livros. Tu lesse mais, tu lesse quase 30, né? Eu li 27, foi. Pronto, mas tipo, pra mim... Mas teve muitos livros muito curtos que eu li durante o ano. Não, mas independente, pra mim... Isso influencia muito também. Pra mim é exatamente isso, cada pessoa vai ter o seu número, e também essa questão que tu falaste de se conhecer, não botar um número que você sabe que você vai ter que ler sem aproveitar o livro. Sem aproveitar, você vai ter que ler rapidamente, você não vai aproveitar o livro e talvez não seja prazeroso pra você. Porque no final, a meta eu acho que vale a pena você colocar uma meta. Porque de um certo modo, uma meta realista, né? Uma meta realista. Metas incentivam de uma certa forma, sabe? Você quer chegar a um número, você vai lá.
Agora, se você... coloca uma meta absurda, talvez você se sinta muito pressionado. Exatamente. E não consiga Por atingir exemplo, essa meta pra nunca. 2020 eu coloquei uma meta de 12 livros, que era um livro por mês. Eu fiz as contas assim, se eu li 10 páginas por Eu dia... fiz a mesma coisa também. E os livros foram de 300 páginas. Eu fiz até uma conta... Mas porque a quarentena, Folgada, aí folgada. eu consegui passar por causa disso. Eu mesmo li, eu falei já, eu li 17 livros e eu botei pra 2020, eu pensei, porra, eu botei a meta de 12 pra 2020, vou botar pra 2021, vou botar 24. Mas aí eu pensei, não, velho, eu quero ler Ana Karenina, que tem 800 páginas, e tipo, se eu quiser ler depois um livro de, sei lá, O Idiota de Dostoiévski, que tem também 800 páginas, aí eu vou estar naquela pressão, não vou pegar isso, porque senão eu não vou bater 24. Aí eu tirei 4 livros, botei, vou ler 20, eu li 17 em 2020, vou ler 20 em 2021, tipo, é uma meta que eu sei que se eu me esforçar eu consigo chegar, e ao mesmo tempo não vai me comprometer de não querer pegar só livro rápido. Porque, no fundo, a leitura, o que você quer é um número, eu né? realmente não me importa, assim. Eu pego livros curtos, por exemplo, A Morte de Ivan Lit, que você me recomendou. É um livro extremamente curto, você lê em um final de semana, assim. Eu li em um final de semana. Você lê em um final de semana. Não, eu li no final de semana. Eu li em uma semana. É um livro de 70 páginas. Eu li em uma semana. É um livro curto, assim, não fique também procurando livros extremamente curtos, né? Só pra fazer exatamente, número, pra bater a meta. A meta, no fundo, tá ali só pra lhe ajudar. O número que você vai ter no final do ano, no final não vai importar de nada se você não tirou nada do livro, Só né? se tiver um ego muito inflado, eu preciso falar para as pessoas que eu li uma quantidade X de livros. Pra mim não importa muito. Não importa, Então é isso, no final pode ajudar se você souber como fazer isso. Eu acho que pode ajudar. E pode ser uma pressão que vai acabar atrapalhando tudo. Você tem que se conhecer. Muito bem, muito bem. Esse é um tema bem pertinente na leitura, que muita gente pergunta, normalmente. Uma pergunta aqui que mandaram no nosso Instagram. Eu achei interessante. Falem sobre como as pessoas menosprezam a leitura que não seja culta. Eu confesso que eu fiquei até pensando, porra, eu até faço isso um pouco, sabe? Tipo... eu fazia muito isso, principalmente no colégio. Que passavam uns livros assim que não eram clássicos. E eu logo de cara tinha aquele preconceito que, pô, esse livro é uma merda. E às vezes nem era, sabe? E só quando passavam aquelas releituras de certos clássicos, tipo Conde de Monte Cristo, Hamlet, é que eu me sentia entusiasmado pra ler aquilo. Mas é um preconceito e não tem nada a ver. Por exemplo, Harry Potter... Era o que eu ia falar. Senhor dos Anéis, às vezes não são considerados clássicos. Mas são clássicos da ficção assim moderna, mas não são cultos assim. Não são livros cultos, mas se você for ler Senhor dos Anéis, é uma criatividade impressionante do autor, que é um universo que ele conseguiu criar que impressiona, realmente impressiona. E tem seu valor. Com certeza. E outra, normalmente você vai ser puxado para o hábito de ler, para literatura, por livros que não são considerados cultos, né? Tipo, você normalmente vai ser puxado por um livro que você gostou. Porque as pessoas que estão lendo não vão, até sugiro, não começar por esses livros, porque são leituras mais complexas, são leituras mais difíceis e talvez você não goste muito, né? Tem pessoas que vão ler logo de cara e possam até gostar, mas a grande maioria eu acredito que não, porque são livros que fazem você pensar um pouco mais, eu acho. Exato, e porque... são livros mais abstratos. É justamente por eles serem mais complexos que eles viram clássicos, assim. É o tipo de livro que você tem que ler, às vezes, mais de uma vez pra captar toda a beleza dele. A genialidade tá nisso, né? É pensar naquilo que é o óbvio, mas ninguém nunca pensou, entendeu? Isso é o que faz o gênio. Os clássicos normalmente têm muitas possibilidades, assim. Abordam vários temas, assim. Dão sugestões que você não consegue captar de uma forma completamente. Até lendo várias vezes. Então, da primeira vez, eu concordo muito contigo, que não começa lendo livros cultos, velho. Tipo, tenta depois dar uma entrada nos clássicos, porque são muito valiosos. E mesmo que você não goste, digamos assim, que você vai pegar Metamorfose de Kafka, muitas pessoas não vão apreciar a leitura a primeiro momento. Vamos falar... Mas é um livro que vai estar, tipo, vale a pena ser lido, mesmo que você não goste de ler. Vale a pena você ter ele. E são livros, eu acho, que assim, vale até mais a pena você pesquisar um pouco mais, ver o que outras pessoas estão falando sobre o livro, pra você até criar um pouco mais de interesse naquilo que você vai ler, entendeu? Eu acho super válido. Eu fiz isso com Metamorfose. Acho que Metamorfose foi o primeiro clássico que eu li no ano de 2020. Não, acho que foi Notas do Subsolo. Foi. Me recomendou.
E foi um livro que eu fiquei pesquisei até impressionado muito. que eu recomendei pra tu, tipo, 2 dias depois eu acho que tu já tava lendo. Eu fiquei, porra, ninguém aceitou uma recomendação minha assim tão rápido. E é um livro que eu pesquisei muito antes de ler. Eu vi o que as outras pessoas estavam falando e isso me incentivou a ler o livro, entendeu? Porque, por exemplo, Metamorfose, eu só sabia que era um cara que se tornava um inseto e não sabia nada da filosofia que tinha por trás da obra, entendeu? Sim, sim, sim. Mas eu acho que incentiva muito, muito mesmo. Você ver a visão de outras pessoas que estão falando, você fala, se você se instigar mesmo a ler aquilo que o cara escreveu e ter suas próprias conclusões. Como tu dissesse, nos clássicos eu realmente, principalmente no começo, você tá começando a ler clássico, recomendo muito que a pessoa veja realmente pessoas explicando a temática. Sim, porque muitas vezes o clássico ele comunica de uma forma meio metafórica, né? Com certeza. Por exemplo, o Gregor vira uma barata. Tipo, ele não quer dizer exatamente um inseto monstruoso. Ele não quer dizer exatamente... mas isso você guarda pro próximo vídeo, cara. Não, sim. Eu só quero dizer... eu só quero dizer que, às vezes, não é tudo como aparenta ser. Normalmente tem uma mensagem por trás. Aí quando você vai entrar nesse tipo de leitura, vale a pena você ver alguém explicando como ele aborda outras temáticas através disso, porque você vai estar se preparando para as possíveis interpretações. Depois, eu acho que até vale a pena você ler sem ver interpretação nenhuma, porque aí você vai ter sua experiência própria. E depois você pesquisar. Pra começar porque não a pesquisa, você vê a opinião de outras pessoas, eu acho super válido também. Porque você, querendo ou não, cria um conhecimento, né? Você cria... Eu acho que cria muito mais interesse também sobre a obra, você fica mais fascinado também quando você vê a opinião das outras pessoas. E junta a sua também, né? Junta a sua. Você começa a ver a genialidade daquele cara, do que ele realmente quis dizer com aquela obra. Acho interessante também. Perfeito. Só temos mais uma pergunta final pra gente fechar. Eu acho que a gente cobriu bem a maioria das perguntas aqui sobre o hábito da leitura. E vamos fechar com a pergunta que eu acho que vai ser mais difícil de responder. É a pergunta mais pessoal. Mais pessoal, é mais complexa de todas. Como a leitura te mudou? Qual o benefício da leitura para você? Essa foi a pergunta, logicamente, mais enviada. Que é a pergunta, por que ler, né? Por que ler? Cara, vou passar para você o começo dessa resposta. Vou por partes, né? Como a leitura me mudou. Eu acho que com certeza despertou um lado em mim que eu acho que eu já tinha e a leitura só atenuou esse lado, que é de pensar em coisas mais metafóricas, mais filosóficas. Eu gosto muito de filosofia. E eu comecei a ler muitos livros existencialistas, porque eu gosto da temática, entendeu? Eu comecei a pesquisar mais sobre o tema, assisti uma série que até te recomendei, Rick and Morty, que toca muito no tema. É um desenho, é uma sátira, mas assim... Um parêntese aqui, um dia a gente ainda vai fazer um vídeo só sobre esses desenhos. Não, a gente tem que fazer. E foi um desenho que me influenciou muito, inclusive, porque foi quando eu entrei em contato com a temática existencialista de Jean-Paul Sartre ou Albert Camus e por assim, outros filósofos que tocam muito na temática. E eu comecei a pesquisar e eu acho que despertou muito esse lado em mim, entendeu? De pensar sobre essas questões e até de me encontrar, entendeu? Porque... nessa questão, principalmente nessa questão existencialista, eu nunca tinha uma resposta do porquê de tudo e eu comecei a encontrar lendo as obras desses caras, entendeu? Acho que foi a parte que mais me mudou. Muito massa. De ter um próprio pensamento e encontrar pensamento de outras pessoas que sejam iguais aos meus, de identificação. É algo que eu fiquei muito... que me mudou muito também lendo esse ano, porque eu tinha pensamentos que eu não me identificava, simplesmente. E quando eu comecei a ler obras clássicas, obras de filosofia, eu comecei a ver que tinha pessoas que se enquadravam comigo, a se identificar um pouco. Comecei a me identificar. E eu acho que foi a coisa que mais mudou, foi a identificação mesmo, de se enquadrar. Bicho, eu concordo com muito do que tu falasse aí. Tipo, eu acho que tem muito na leitura de encontrar seu próprio pensamento. Sim. Você vai vendo o pensamento de várias pessoas, você vai vendo, tipo, porra, é isso aqui, esse cara falou exatamente o que eu queria falar. O que estava em mim eu não conseguia pôr em palavras, esse cara botou em palavras. Exatamente. Porque a leitura, os livros têm uma pluralidade de pensamento e de ideias que é infinito, né? Tudo que você pensar, você pode ter certeza que você vai encontrar em algum livro. Porra. Pode ter certeza. E eu acho que isso você cria uma identificação muito grande com a obra e com o autor. E era algo que eu não sentia vendo vídeos no YouTube ou com outras pessoas, eu não sentia isso, eu só comecei a sentir lendo livros. Foi uma coisa que eu ouvi, que eu acho perfeito, é o seguinte, tipo, você vai ver um filme, um documentário, um texto,
normalmente alguém pensou muito, Aham. escreveu aquilo, tá, não sei o que, botou assim, trabalhou meses pra... Aham. botou aquilo. Quando você tá lendo um livro, às vezes você tá lendo 50 anos da vida da pessoa que ele passou refletindo Em sobre um o assunto. parágrafo. 50 anos ele passou aquilo É. passando na cabeça, tentando decifrar aquele enigma, e ele explorou aquilo num livro. Você tá lendo justamente todas as reflexões que o cara teve, todos os enigmas que o cara tentou Cara, eu decifrar, e senti o processo muito pensativo isso. dele. Eu senti muito isso com Notas do Subsolo. Puta, eu ia falar esse Cara, você me mandou e... Pronto, eu ia falar eu esse li livro agora. no... Memórias do Subsolo aqui. Pronto, foi o único livro que eu grifei. Várias frases do personagem principal. Mas também leu no Kindle, né? Aí é fácil grifar. Mas assim, foi a única passagem que eu li e eu me identifiquei assim, 100% com o personagem. Eu nunca tinha sentido isso na Cara, minha vida assim. eu ia falar. Porque- Se tu não falasse, eu ia falar um minuto. Eu já tava aqui Aham. na minha cabeça. Eu vou Cara, falar porque daqui a um minuto sobre foi Notas do impressionante, Subsolo. a gente até comentou bastante sobre o livro. quando A gente vai leu. fazer, tá prometido que a gente vai fazer um vídeo Tem que só fazer. discutindo Notas Tem do que fazer Subsolo. porque foi um livro que eu e você, a gente se identificou muito com o personagem e o que ele falava era muito do que eu pensava, muito do que eu sentia e foi muito legal foi muito legal pelo menos pra mim ver em palavras algo que nem eu sabia explicar o que eu sentia. Essa entendeu? é a mágica de Notas do É. Subsolo. É você encontra o cara super cínico, super autoconsciente, Cara, consciente da própria tão pessoa. humano, né? Descrever precisamente um sentimento, como diz o nome, super underground É. da pessoa. É aquele sentimento que você não quer assumir nem pra si mesmo. Ele tá E ele descrevendo bota na no sua papel. cara. Aí você lê e você faz assim, pô, não acredito que ele falou isso não. É, Exatamente são- o que a são gente sente coisas- aqui dentro e é, a gente não São fala. coisas que você nem fazia ideia que pensava ou sentia e ele coloca pra você e você fala, pô, realmente é a síntese do ser humano. É. O jogo de contradição, de paradoxo mesmo, de você mudar de mentalidade a todo A momento. todo momento. Isso é a experiência humana, entendeu? E você se identificar com livros assim, aí tá falando, lógico, de Notas do Subsolo, mas você pode se identificar com Com uma vários diversidade, uma gama incrível de outros livros. Eu acho que isso é o que mais muda em você. Eu acho que o maior benefício da leitura é isso. Eu acho que Notas do Subsolo, Memórias do Subsolo é um dos livros mais underrated que tem por aí. Com né? certeza, é Tipo, um dos livros mais subjugados, assim. Muitas pessoas que leem, nunca nem Aham. tocaram em Notas do Subsolo. Pra você que... Não pra quem, Não, pra tem os quem caras vai que falam começar a ler, assim- mas quem já lê e quer se introduzir na Aham. filosofia de Dostoiévski assim, de uma maneira brilhante, com a... Notas do Subsolo tem menos de 200 páginas. É, curti, E é um livro, cara, é um livro brilhante. Eu diria que foi o melhor livro que eu li em 2020, junto com... Não subestime com o tamanho, né? É, Porque ele não é, subestime, ele é um dos livros mais curto, profundos que eu já mas li. é um dos livros mais profundos que você vai ler na sua vida, eu tenho certeza absoluta. Com E certeza. as pessoas que dizem assim, eu vou ler Dostoiévski, quer ler Noites Brancas, O Que por Idiota e Crime e Castigo, Por acaso mas eu até sempre quero ler exclui, esses... né? Sempre Sempre exclui, Notas né? do Subsolo tá normalmente fora da lista de quem vai ler. Impressionante. Vai ler. Mas eu tenho certeza que é um dos livros que muita gente vai se identificar. Eu Porra, acho. é um dos poucos livros... Pronto. Quando eu for adulto, eu tenho certeza que eu vou me lembrar, no mínimo, desses dois livros que eu li em 2020, que foi Memórias do Subsolo e Em Busca do Sentido. Tipo, eu tenho certeza que são os vídeos que eu vou olhar lá na frente, pensando, esses dois livros mudaram a minha vida. Mudaram o meu jeito de pensar, no mínimo, assim, sabe? É porque eu não sei se tu já leu, Sapiens. Li esse ano. Foi um dos também. livros É um que eu mais melhores gostei em livros 2020 e foi um dos livros que mais mudou também minha percepção, sabe? De... eu acho que a gente pode até fazer um vídeo sobre Sapiens também. Mata Porque também ele faz, esse livro. ele faz uma abordagem muito objetiva, muito precisa das sociedades atuais. Não só ao longo do tempo, da pré-história até hoje, mas muito focado no hoje também. Que dá uma Sim, explicação e fala sobre temas até muito polêmicos, né? Como o machismo e por que as mulheres foram subjugadas pelos homens durante toda a história. E ele tenta dar uma explicação objetiva. Lógico que ele até fala, não é uma certeza, né? Mas ele tenta dar uma explicação objetiva, científica, do porquê tudo isso aconteceu ao longo da história. Ele tenta avaliar a E tem evolução muitas como... coisas, não só falando do ligou aqui. machismo, né, mas outros aspectos da nossa sociedade, que ele fala da nossa evolução, até na nossa fisiologia mesmo, e que faz total sentido. São comprovações científicas que você começa a entender um pouco mais do porquê a sociedade é do jeito que é, entendeu? Exatamente. Pra quem só lê literatura, livros de ficção, fantasia e tal,
e quiser ler só um livro que não seja desse universo, se quiser Sapiens só é o um livro livro perfeito pra você ter essa visão do ser humano que você nunca teve antes. Tipo, até aquela porque visão... a leitura, a escrita dele é muito boa. É muito boa porque ele faz várias metáforas, né? Tipo, ele vai explicar uma coisa lá de trás e ele usa uma comparação com hoje em dia. Ele deixa tudo muito amarrado, assim, todo questionamento que ele abre no livro, ele explica e ele sempre fala. Ele retoma às vezes. É a minha opinião, é a maneira como eu enxergo. Exato. Você pode concordar ou não, mas ele não joga simplesmente a pergunta pra você. Ele responde pra você também, entendeu? Isso é muito interessante. É um livro que, assim, acima de tudo, esclarece vários fatos que aconteceram na história que a gente não sabe. Só que ao mesmo tempo leva você, ao final de todo o parágrafo, você tá ali refletindo. Com certeza. Sobre, porra, então será que foi por isso que aconteceu isso e tal? Você fica sempre refletindo. Mas eu queria fechar aqui só dizendo que é isso. A leitura, normalmente, ela vai sempre acrescentar tudo que você tá esperando. Assim, vou aprender isso. Você vai aprender isso. Quando você tá lendo, vai aprender isso. Mas acima de tudo, é que você vai aprender a responder coisas que você nem sabia que eram perguntas. Exatamente. Ou seja, você vai começar a encontrar novas perguntas. Você vai estar respondendo coisas que ao tempo, todo tempo vai surgindo novos questionamentos e você vai estar o tempo todo meio que saindo da caverna. Você vai estar o tempo todo descobrindo que você estava numa caverna. Aí você, porra, descobri isso, agora eu entendi. Aí você sai, aí você descobre que você estava numa caverna de novo. A caverna de Platão, tá fazendo metáfora. Sim. Aí você depois enxerga um novo mundo, aí você tá o tempo todo naquele processo de conhecimento, de sempre enxergando o mundo numa nova luz, né? E é isso, seja na literatura ou na... Não, seja qualquer forma de arte, né? Seja literatura, pintura, cinema, eu acho que é uma forma de você se conhecer mesmo. E moldar sempre seu pensamento, olhando o mundo numa nova luz. E é isso, velho. Eu acho que a gente falou sobre bastante tópicos aqui de leitura, nossos hábitos, tá, nossos pensamentos. E eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso papo. A gente, novamente, conversando como dois leigos no assunto que expondo nossa experiência. Deixar isso bem claro, né? A nossa experiência, nem tudo que... Óbvio que nem tudo não. Nada que a gente tá falando é certeza, né? É só nossa opinião de dois caras que simplesmente gostam de conversar sobre esses tópicos e tá aqui querendo expor com vocês que também gostam ou estão querendo se introduzir nesse mundo, né? Então, se vocês tiverem gostado, valeu aí. A gente vai estar sempre tentando fazer esses papos assim sobre esses temas de leitura, filme. Papos até que a gente com gosta de outras pensar pessoas, sobre. Sim. Até com mais pessoas também, né? Em vez de 2 pessoas, um papo com 4 pessoas, 3... E se vocês quiserem sugerir novos temas e tal, fiquem livres aí pra comentar e dizer o que vocês gostam ou não que a gente fale aqui, que a gente vai estar aberto aqui sempre a novas sugestões, boas ideias. né? Então, valeu aí e até a próxima.